Ele está olhando pra gente? Nossa, você acha que ele sabe? Alô? O Show de Truman é um experimento único, um filme marcante, uma obra-prima dos anos 90. Estrelado pelo Jim Carrey mais inimaginável possível, logo depois de fazer Ace Ventura ele decidiu entregar um papel extremamente marcante e dramático, para surpresa geral. Eu tenho certeza que se você não conhecer esse filme, não vai conseguir resistir à vontade de assistir ele. Se você já assistiu alguma vez na vida, vai reassisti-lo, porque não tem como. Parece que o simples fato de falar sobre o Show de Truman faz com que a vontade de assistir o filme apareça e seja tão implacável quanto uma espécie de sede muito forte que só vai embora depois que você passa pela mais de 1h30 de duração do filme. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal CinemaSan para não perder nenhum dos vídeos que eu postar por aqui. Eu garanto que você não vai se arrepender. A história do filme é muito interessante, bastante única. Eu não consigo me lembrar de algo assim já feito antes no cinema ou em séries. Na verdade, eu não sei ao certo se um tema desse já foi levado tão a sério antes ou depois do Show de Truman. A única vaga lembrança que eu consigo ter de uma produção audiovisual que lembre só um pouco da história do filme é um episódio de Além da Imaginação, chamado Serviço Especial, de 98, em que o protagonista descobre câmeras ocultas na própria casa e é revelado para ele depois que ele faz parte de uma espécie de programa de TV. Eu não lembro se é exatamente isso, mas é algo parecido, só que não chega nem a arranhar a superfície da complexidade que é o Show de Truman. Porque ao contrário do episódio, Truman não descobre que existem câmeras escondidas espalhadas pela sua casa e pela cidade. Na verdade, ao longo do filme ele nunca descobre as câmeras, porque ele nasceu dentro desse mundo artificial. A única coisa que ele conhece é esse ambiente e nenhum outro. E com ambiente eu quero dizer a cúpula localizada em Los Angeles, onde todo o Show de Truman se passa. Um complexo enorme destinado a um reality show. E o que é o Show de Truman? É o show onde todos são atores, menos o protagonista, onde uma quantidade muito grande de pessoas trabalham em função de produzir um show baseado na vida de uma pessoa genuína, que nasceu naquele ambiente e acredita que aquilo é um mundo real. O conceito é simples, porém trabalhoso. O estúdio adota uma criança rejeitada pelos pais e coloca ele nesse ambiente controlado, vigiado por câmeras, onde todos os envolvidos, amigos do colégio, colegas de trabalho, amigos pessoais, parentes, família e até a própria esposa são atores contratados, exercendo sua profissão. Imagina só ter um emprego vitalício em que você tem que conviver com as pessoas como se fossem parte da sua vida. Parece terrível. E por motivos claros, o primeiro desafio para um enredo desses funcionar é não se transformar em um filme de terror. E isso é até que muito bem feito. A história começa com a queda de um holofote, provavelmente usado como estrela no céu da cúpula que cobre a ilha onde Truman vive. E isso desperta o protagonista para o seu possível cárcere privado, impossível demais de ser considerado por uma pessoa em plenas faculdades mentais. Curiosamente, o nome do holofote é Sirius 9, o que é uma referência clara a Sirius, a estrela mais brilhante do céu. Então logo no começo já temos a primeira quebra da realidade do filme, porque por mais que fique mais ou menos claro que o Truman é um show de TV e que o Truman é o personagem principal, não dá pra saber até a metade do filme que ele mora numa ilha dentro de uma cúpula e que toda a vida dele é uma farsa. Então todo o primeiro arco do filme é levado meio que em tom de comédia, sem fugir ao drama estabelecido pelo enredo complexo e sem deixar explícito, na verdade não deixando nem subentendido que o Truman vive em uma cúpula e é assistido pelo mundo todo 24 horas por dia. Existem outros reality shows por aí, como o próprio Big Brother, referência assustadora de 1984, diga-se de passagem, mas que não chegam nem perto da ousadia que foi criar o Show de Truman. Quer dizer, adotar um bebê e montar uma estrutura quase que de um país para gerenciar um reality show onde o mundo assistiria essa criança se tornar um adulto totalmente alheio ao fato de que todas as experiências que ele já teve na vida foram fabricadas por um estúdio, isso é aterrorizante demais para ser um filme de comédia. Talvez por isso ele seja tão único. Uma dramédia altamente improvável e com possibilidades infinitas e altas chances de dar muito errado, mas que deu absurdamente certo. Depois que o espectador descobre que é tudo um programa de TV, descobrimos que a mulher com quem Truman teve uma experiência real ainda luta pela liberdade dele, do lado de fora. Assistindo em seu programa, ele busca incansavelmente pela lembrança do rosto dela, buscando recortes de revistas femininas pelos traços perfeitos. Uma atitude quase insana, mas que mostrava que mesmo que Truman não soubesse que tudo era falso, ele ainda era a única coisa real de todo o programa. Ele era o único homem real. Depois de assistirmos o desenrolar de descobrimentos e a paranoia crescendo em Truman, o filme vai nos encaminhando para a resolução dos problemas iniciais. O retorno do pai de Truman, que tinha morrido em um acidente de barco quando ele era pequeno, dando início à sua fobia de mar. E essa fobia, assim como o desencorajamento por desbravar o mundo, viajar e conhecer novos lugares, o medo de cachorro, por exemplo, foram todas as ferramentas usadas pelo programa de TV para fazer com que o Truman se fechasse cada vez mais em uma bolha de comodismo e não tivesse vontade de viajar e desbravar o planeta Terra. A partir do momento que a paranoia cresce e Truman se vê cada vez mais
preso em algo que ele ainda não consegue entender muito bem o que é, mesmo sabendo que é uma coisa real. Ele tenta escapar da cidade. Essa sequência de cenas é muito boa. Ela começa com o Truman descobrindo o padrão dos figurantes andando na rua. Descobre que eles estão andando em círculos em volta do quarteirão e mostra isso para sua esposa, que fica tentando tirar a atenção dele disso e falar de outras coisas. Depois, ele sofre algumas tentativas de ser parado através do desencorajamento. Primeiro com o engarrafamento, que desaparece depois que ele quebra o looping. Depois pela ponte, que ele atravessa usando a mulher para guiar, já que ele tem medo de dirigir em pontes. Passando por um incêndio florestal altamente forjado e um vazamento em uma usina nuclear, que por si só já seria absurdo demais para imaginar se considerássemos o mundo real. Mas como Truman não conhece o mundo real, não compreende o quanto isso é absurdo. Mas o policial ter agradecido a ele e o chamado de Truman logo em seguida, o fez correr em direção ao vazamento nuclear em uma medida completamente desesperada. Depois de perceber que tudo aquilo que ele tinha pensado não era apenas paranoia, que tinha alguma coisa muito errada acontecendo. A partir desse momento o filme fica completamente psicótico. Truman começa a atravessar um surto psicótico depois do outro, seguido da sua possível volta ao normal depois de algumas cenas realmente impressionantes, com um show de atuação do Jim Carrey, tendo uma conclusão bem programa de TV mesmo, com o retorno do seu pai, porém que só serviu para que Truman perdesse o medo de velejar, já que não foi responsável pela morte do próprio pai, o que deu a ele a coragem necessária para fugir da ilha, fugir do show de Truman, da pior prisão que alguém podia experimentar, a prisão da qual você não consegue fugir porque nem sabe que está preso. Esses momentos finais de desespero por parte dos produtores do programa tentando encontrar o Truman, a verdadeira índole dos atores da cidade aparecendo, toda essa sanha completamente descontrolada de encontrar o astro do programa, não importa o que aconteça, até a tentativa de parar o Truman atingindo quase que as últimas consequências, todo esse terceiro ato é explosivo e emocionante. Não importa quantas vezes você já tenha assistido ao filme. E tudo se encerra de uma forma muito poética com o Truman batendo seu veleiro em um pedaço do cenário, uma parede sólida com uma pintura de nuvens e do horizonte. Esse é um dos momentos mais emocionantes do filme, porque logo depois ele encontra uma escadaria com uma porta, sendo a saída do complexo e da vida falsa dele, pro vazio do desconhecido que é a realidade. Aquele pequeno retângulo preto no meio do nada é a única saída de Truman do mundo falso, o mundo bonito, cheio de brilho e cor, mas que era irreal, ilusório. O retângulo preto representa sim a libertação de Truman como o único elemento verdadeiro de todo aquele circo, o único homem de verdade, True Man, em inglês, que curiosamente, é claro que propositalmente também, é o seu nome de batismo. Truman. Mas ele só consegue alcançar isso depois de muita dor, sofrimento e depois de enfrentar absolutamente todos os seus medos e receios, pegando um veleiro no meio da noite e velejando sem rumo para bem longe do seu pesadelo. E o show de Truman termina com um belo desfecho, quando o diretor do programa fala diretamente com o Truman e conta a ele toda a verdade, que ele estava em um programa de TV ao longo de toda a sua vida, que viram ele crescer e se tornar um homem que era hoje, milhões de pessoas acompanhando desde os seus primeiros passos até o primeiro beijo, primeiro emprego, a primeira bicicleta, toda a sua vida, para ele real, tinha sido criada em uma bolha super protetora em um programa de TV. Ele nunca tinha experienciado nada real, até aquele momento em que o produtor do programa tentou fazer de tudo para impedir ele de descobrir a verdade. Antes disso, Truman nunca tinha sofrido nenhum perigo real, nunca tinha sentido nada de verdade, a não ser aquele contato com aquela figurante que não tinha falas e que foi sincera ao dizer para ele que não podia falar com ele porque era tudo um programa de TV. Isso tudo junto se transformaria em um dos melhores filmes já feitos, com um dos roteiros mais bem trabalhados e com todos os possíveis erros que poderiam transformar o show de Truman em um desastre, contornados com maestria. Mas como isso foi feito? Como um roteiro com tantas chances de dar catastroficamente errado deu tão maravilhosamente certo? Como eu disse antes, para o show de Truman virar um filme de terror ou um sci-fi de mau gosto, bastaria uma decisão errada, uma cena mal encaixada, um ator fora de lugar, um simples alfinete na roupa de algum dos personagens já seria o suficiente para destruir a experiência que é o show de Truman. Porém, tem um erro que eles não podiam ter cometido de maneira nenhuma: a escolha do ator que interpretaria o Truman. Eu já falei isso antes no vídeo do Máscara, mas o Jim Carrey parece que onde ele coloca a mão vira ouro. O cara é imparável. Ele realmente é um sucesso extremo dos anos 90 e 2000. Mas isso aí todo mundo já sabe, ele é um comediante, ele funciona fazendo rir. Mas tem uma coisa nele que ninguém tinha percebido, que só o diretor de Show de Truman conseguiu perceber. E eu não sei como, mas assistindo a Ace Ventura, o diretor decidiu contratar o Jim Carrey como Truman Burbank depois de ter assistido a Ace Ventura. Dá pra acreditar? Como é que alguém assiste Ace Ventura, vê o Jim Carrey saindo daquele rinoceronte e pensa: esse parece ser um excelente ator pro meu papel super dramático. Bem surreal. Mas sim, a escolha do Jim Carrey permitiu que o filme fosse ao mesmo tempo engraçado e dramático, mas principalmente se transformou em um filme altamente crível. Jim Carrey é um ator bastante versátil. Hoje sabemos que ele consegue fazer papéis com grande carga dramática, ao mesmo tempo que não desaponta nos pastelões. Mas na época, ter tido a percepção de que ele era altamente eficiente foi um grande mérito, mas o mérito que ninguém percebe é o de que Jim Carrey nasceu
nasceu para interpretar o Truman. Jim Carrey é o regular guy perfeito. Ele é o cara comum, mais comum possível, porém sem se tornar comum de mais ou de menos. Ele é extremamente simpático, extremamente gostável, e isso é a maior vantagem do ator no papel. A maior diferença que ele faz sendo o Truman é que o espectador consegue acreditar que esse cara teria um programa de TV 24 horas por dia sobre a vida dele e que as pessoas iam querer assistir. Quer dizer, como não gostar do Jim Carrey? Eu entendo se você não gostar de um ou outro filme dele, como aquela coisa horrível que foi o filme dos pinguins, mas a imagem que ele passa é de ser um cara super legal, bom de bater um papo, alguém naturalmente agradável. Não apenas isso, Jim Carrey consegue transformar as reações de Truman em psicóticas ao mesmo tempo que ainda diverte o público. Ele consegue agir de forma extremamente descontrolada e paranoica ao mesmo tempo que ainda é um cara legal demais, e isso faz com que o espectador não consiga tirar os olhos da tela. Pode parecer que eu estou exagerando, mas o ator que interpreta o protagonista de um filme precisa ser escolhido muito cuidadosamente, porque senão o filme pode mudar totalmente o tom, pode se transformar em outra coisa, um filme diferente, apenas alterando o protagonista. Já imaginou se ao invés do Keanu Reeves a gente tivesse o Will Smith como Neo? Independente de ter sido um filme melhor ou pior, seria uma mudança terrivelmente drástica na trama. Vocês já pensaram como seria o filme, ou melhor, como seria o mundo hoje em dia se o Will Smith tivesse aceitado fazer Matrix? Agora imaginem se no lugar do Jim Carrey tivesse outro ator. Alguém que o público não conseguisse acreditar que poderia ser assistido 24 horas por dia por milhões de pessoas ao redor do mundo todo. Como seria Truman se não fosse o Jim? Ou pior, como seria o Truman se ele não soasse real? Se ele parecesse estar atuando o tempo todo? Como seria se Truman não fosse um true man? De uma coisa eu tenho certeza, se não fosse o Jim Carrey, a gente nunca veria aquela cena onde ele desenha no espelho do banheiro com sabonete, que foi 100% improvisada por ele durante as gravações do filme. Só por causa disso o filme já tem um mérito absurdo. Mas e aí, você já assistiu ao show de Truman? Vai reassistir ele agora que eu te lembrei que o filme existe? E se você chegou até aqui no vídeo, comenta aí embaixo como você reagiria se descobrisse que toda a sua vida, desde o seu nascimento até hoje, não passou de um programa de TV e que todas as suas relações pessoais, família e amigos são atores, destinados a te manter inerte sobre a sua própria condição e te mantendo preso em uma realidade falsa. Muito obrigado por assistir até aqui, e se não nos virmos mais, bom dia, boa tarde e boa noite.